Pretéritos Podcasts apresenta Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Começa mais um episódio do Sem Barreira. Esses malucos ficam inventando cada vez mais programas. Eu sou Eduardo Willi, @EduWilli no Twitter, @EduWilli29 no Instagram. Estou aqui com o Will Santos, o autor dessa pauta do programa de hoje. Beleza, Will? Beleza, o que tava difícil explicar nos programas, vou tentar explicar aqui hoje. Pediu um programa só pra isso. E também o Marcelo Murata está aqui conosco. Olá, pessoal, tô aqui só pra estar aqui. Me salvar. Não, eu que tô aqui pra estar aqui. Você e o Will que vão explicar a pauta hoje. Aí, Você veio me salvar. Bom, como vocês já viram aí no título, né, do episódio, hoje nós vamos falar então da NWSL, a National Women's Soccer League, né, a Liga Americana de Futebol. Nos nossos programas aí de panoramas, né, quem sempre traz as novidades, as notícias é o Will Santos. Então, como ele já disse aí na abertura, é muita coisa, né, Will, pra se falar desse campeonato, pra explicar, porque ele não é como um campeonato brasileiro nosso aqui, ou um tradicional campeonato de pontos corridos, né, que a gente vê pelo mundo. Ele tem muitas peculiaridades, né? O jeitão americano tem que ser diferente, né? Eles não podem fazer igual todo o resto do mundo. Agora a questão é quem tá com a razão, né? Quem tá fazendo melhor. Quem ganhou a Copa? Muito bem. Bom levantamento, Marcelo. Então vamos falar agora, sem muita demora, pelo menos pra começar, não sei pra acabar. Vamos falar sobre a NWSL. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, @podsembarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Bom, pra começar então, Will, vamos lá, você quer falar então de como já tá armado aí a situação do campeonato atualmente aí, em que fase nós estamos, pra onde vamos, antes de passar aí por toda a estrutura do campeonato? Beleza, então vamos começar aí de onde parou o campeonato, né? Quando tá saindo esse episódio, nós estamos aí às vésperas dos playoffs, que é a fase de mata-matas, né, do campeonato. E aí os 4 primeiros colocados da temporada, né, da fase de liga, eles se enfrentam agora em jogo único para depois fazer a final. E os 4 times que chegaram, né, foi o Reign, o Portland Thorns, o Chicago Red Stars e o grande campeão, o North Carolina Courage, que foi campeão do que eles chamam de NWSL Shield, que seria a fase de liga. Então, pro americano tem 2 campeonatos acontecendo. É a Taça Guanabara e a Taça Rio, aí. A fase de pontos corridos ali é a NWSL Shield, tem uma premiação, né? Tipo, é dito que o North Carolina é campeão da NWSL Shield. E depois vai ter o campeão mesmo, o grande campeão da NWSL na grande final. Certo. E essa primeira fase que você falou, pontos corridos, mas não é também, tipo, um turno só, ou turno-retorno. É um número meio irregular de jogos, né? É, exatamente. A temporada regular, como são 9 times disputando... A temporada regular é irregular. De irregular não tem nada. Como são 9 times disputando, tem que fazer ajustes, né? Pra todo mundo jogar com todo mundo. Então, cada time se enfrenta 3 vezes. Parabéns. Eu não entendo por quê. Poderia ser 2 vezes. Ué. São 9 times, beleza. Cada time vai fazer 16 jogos. Eu acredito que é uma questão também de manter o campeonato por mais tempo, né? É uma questão, assim, de você manter o campeonato, mas dar uma equalizada aí nesse número ímpar de times. Sei lá, não colou. É questionável. E aí a única questão é que cada time tem 12 partidas em casa e 12 partidas fora. No total do campeonato, que são 24 partidas, né? Nossa, 24 jogos? Exatamente.
É um campeonato bem estruturado, né? Ele é feito pra durar ali de maio até outubro. Ah, é grande. Então. E aí todo mundo joga várias vezes ao longo do ano. Cada time vai pegar o outro 3 vezes. vezes. Só que o que vai ser 2 em casa e uma fora, ou 2 fora e uma em casa, né? Ah, entendi. O que eu acho meio complicado, porque um dos critérios... É melhor de 3. Isso. Quer dizer, só que não é melhor de 3 porque mesmo que você ganhar 2... Tem alguém perder com uma, vantagem aí. O que importa são os pontos no final, né? Não tem nada a ver. O que eu acho um pouco complicado é que, por exemplo, um dos critérios de desempate, não o direto, né, mas são as vitórias em casa. Só que no... né, tudo bem, você pode enfrentar o melhor time do campeonato em casa e o outro não. Pois é, né? Você acha um pouquinho esquisito. Tá, e como tá então o panorama aí pros playoffs que a gente tá aí nas vésperas? Então, o grande favorito não só pros playoffs, né, mas pra ser campeão, no caso pra tentar o bicampeonato, é o North Carolina, campeão do ano passado. Fez assim uma campanha incrível, 15 vitórias, teve aí uma sequência de 6 vitórias seguidas. Durante todo o campeonato, apenas 4 derrotas. Tem aí os destaques do time, né, Lynn Williams, Christian Hamilton, Kristen Dunn, a nossa Debinha, a Jessica McDonald. Então assim, é um time forte, faz muitos gols, dominam as partidas, então grande favorito para ser o campeão, como foi o campeão da NWSL Shield, né? Joga em casa a semi e por coincidência também vai jogar em casa a final, que essa sim é decidida antes do campeonato começar, né? Do outro lado nós temos o vice-colocado, o Chicago Red Stars, que aí no ano passado, né, em 2018, ficou no 4º lugar. Nessa temporada já veio com tudo. Além do 4º lugar, em 2018 ele foi eliminado nas semis justamente pelo North Carolina. Começou essa temporada empatando já com os poderosos, né? Com o North Carolina e com o Portland Thorns. E ao longo da temporada aí, ela conseguiu por 2 vezes engatar uma sequência de 5 vitórias. Sendo uma dessas aí na reta final. Venceu os últimos 5 jogos, né? E aí conseguiu esse 2º lugar da NWSL na temporada regular. Certo. O elenco, né? Nós temos aí a Sun Kerr, artilheira da temporada, e a Yuki Nagasato, que é líder em assistência e também tá entre as 5 artilheiras do campeonato. Caramba! Essa daí eu não tinha ouvido falar dela até começar a estudar a NWSL, né? Ela é japonesa? Isso, ela é japonesa, de Atsuki, a cidade dela. Saúde. E os outros 2 times ainda não estão definidos? Não, até a gravação desse eles estão definidos, só a posição deles é que não estão definida ainda. Ah, entendi. Que pode ser então um terceiro e outro quarto, é isso. Que são quem mesmo? O Portland Thorns. O Portland? Vice-campeão da NWSL Shield e vice também na final no ano passado, né? Então... North Carolina ganhou tanto na temporada regular quanto na final em cima do Thorns. É o time com maior torcida. Após a Copa, né, teve aquele fato que eles bateram o recorde da NWSL, colocando 25.218 espectadores. Isso sem contar que no decorrer do campeonato, né, eles têm conseguido levar uma média aí de 3 vezes mais público do que os adversários. É um time aí que conta com a nossa Andressinha, tem a Lindsay Horan, Christian Sinclair. O Andressinho. Andressinho. E a Tobin Heath também, né? A Hazel também é desse time, não é? Ah, Heidi Russell. Ela que muito requisitada aí no meu Instagram. Né, pra ser desenhada. Eu, inclusive, vou começar a pedir também lá. Pode mandar. Mas só se tiver o lacinho, que eu acho que é um charme o lacinho que ela usa pra prender o cabelo. Ah, tá. Exigente esse povo. Tá certo. Não, eu acho que é o que dá o tchan ali. É uma bonitinha ela, com o lacinho no cabelo. Um arraso. Ai, Marcelo. E eu acho um desperdício a Andressinha nesse time, hein? Ela não joga nunca. Coitada. Podia estar em outro time, mesmo que não tão um elenco tão forte assim, mas pra jogar, né? Pra estar em atividade. Até por questões da seleção e tal, né? Ela que passou um tempo aqui no Brasil, né? Tava por um empréstimo no Iranduba, né? Jogou algumas rodadas do Campeonato Brasileiro na primeira fase. E era a principal jogadora, né? Do Iranduba aqui. Uma pena que ela fique encostada lá no Portland. Mas, enfim, né? Ela que sabe da carreira dela. O Portland que começou o campeonato como um dos favoritos, né? Saindo do vice-campeonato no ano passado.
Em 2017 e 2016 foi campeão. Estavam liderando essa temporada, né, por um tempo. Sim, então. Então o Portland ele começou como muito forte. Durante o campeonato, né, mostrou que veio, tava liderando. E aí na reta final, aí também muito porque o North Carolina ficou muitas partidas sem jogar, né? Muitas rodadas sem jogar. E aí acabava ficando, dando mais espaço pro Portland. Quando o North Carolina começou a jogar e ganhando, né? Acabou ultrapassando. E mais pra reta final, o Portland foi caindo, perdendo aí também pro Red Stars. E agora aí tenta o terceiro colocado entre ele e o próximo time, que é o Reine. Então é o time da Rapinoe, né? Exatamente, o time da Rapinoe. Já te cortei. O Reine começou a temporada aí com 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota aí nas 10 primeiras partidas. A Rapinoe não jogou muito, não jogou muitas partidas pelo time. Depois da Copa, né, ela ainda se recupera, ela deu a declaração, né, além da lesão no calcanhar, ela também falou que estava exausta. Tava exausta de carregar tanta sensatez nas costas. Mas ela já teve aí presente nos jogos de setembro, quem sabe aí não joga contra o Orlando também. Mas aí os grandes responsáveis, né, por levar esse time aos playoffs foi a atacante Bethany Bowser, que é uma das artilheiras da liga, e a goleira Cassie Murphy, tá entre as 5 melhores goleiras do campeonato. Bom, 5 melhores, tá certo que é uma liga com 9 times, né? Já tá na metade de cima. Tá certo. Então esses são os 4 times, então, que vão aí brigar nos playoffs pelo título nacional. Mas, viu, o pessoal populares me abordam na rua a todo momento e me perguntam, e o time da Marta? Orlando. Não é nenhum desses. Não. O Orlando Pride é uma das maiores decepções do campeonato, vamos dizer assim. Ele conseguiu ficar na última colocação. Ah, então é a maior decepção do campeonato. Tá. Mas tá entre os 10 primeiros. E Orlando, o que aconteceu? Em 2017, terceiro lugar na temporada regular. Ano passado já ficou na 7ª posição. E esse ano tiveram vários probleminhas ao longo da temporada, né? Pra começar a temporada, né? A Sydney Leroux, que foi artilheira do time em 2018, ela engravidou, né? Então ela entrou em licença maternidade, então ela não disputou as partidas até agora em setembro. 29 de setembro ela jogou, né? Mas aquilo, né? Entrou só uns minutinhos em campo. Então todo o campeonato sem ela. Durante a Copa, foram 8 jogadoras fora, incluindo as estrelas, né? A Marta e a Alex Morgan. Ele não para, né? A Liga Americana não parou, né? Durante a Bizarro. Então isso é a coisa mais esquisita logo que eu comecei a acompanhar a NWSL, porque ela não parou na Copa, mas algumas semanas depois teve a pausa. Parabéns. Aí eu fiquei, ué. Então, além da Marta e da Morgan, né, teve a Shelina Zardowski, a Emily Van Egmond, a Camila, a Ali Krieger, a Alana Kennedy e a Ashley Harris. Todas elas ficaram fora por conta da Copa. Aí em agosto, eles anunciaram que a Toni Presley ia ter uma licença devido a um tratamento de câncer de mama. Caramba. Ainda em agosto, a Emily Van Egmond foi pra lista de lesionados e passou por uma cirurgia no tornozelo. Aí agora em setembro, a Alex Morgan se lesionou e ficou fora da reta final. Ela que já também não tava em forma, assim, né, fisicamente. Oh. Ela saía cedo em algumas partidas, né? A impressão que eu tenho é que é só hobby os times pra essas jogadoras da seleção. Tem jogadora que se esconde e chega no time e fica chinelinho. Palavras fortes aí, olha. Falei. Todo mundo sabe seu Twitter. Falei. Não, mas o pessoal vai entender aí a crítica construtiva que eu tô fazendo. Eu não tô falando de todas que jogam na seleção, tô falando de Tem um alguma. grupinho aí. Mas enfim, toca aí o barco aí. E aí no começo do campeonato já viu que não ia sair coisa boa, porque nas primeiras 10 partidas foram 6 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. E assim, todos os jogos que eu acompanhei, principalmente, né, depois da Copa do Mundo, o time do Orlando, ele parece desorganizado em campo. A Marta, algumas apresentações que eu vi, perdendo a cabeça, fazendo falta, arrumando briguinha, caindo em provocação. A Morgan entrava e, tipo,
Tipo seleção americana, que a Morgan, tipo, tinha jogo ali que parecia que ela tava em campo, mas a bola não chegava pra ela, então ela não conseguia fazer nada. É muito isso no Orlando, né? Pra bola chegar lá na frente já é uma complicação. É o time do Vadão, então, o Orlando. Basicamente. Não diria tanto, mas... Então, assim, muita complicação, muita coisa ali de bastidores também rolando no Orlando que não foi pra frente, né? O Orlando que é afiliado, sim, a Orlando City, né? Que pertence à liga masculina. Nossa, eu ia perguntar agora. Então, ele é afiliado ao Orlando City, tanto que se você entrar no site do Orlando tem as duas equipes, mas desses 2 últimos anos aí não foi bom pro Orlando, não. E se não melhorar muita coisa ali, no 2020 também não vai mudar. A sorte do Orlando é que não tem rebaixamento, né? É. Nossa, é um elenco bom. Sim, no papel é bom. Bom. Menção aí, né, e palmas pra goleira, né, a Harris, que se não é ela também, eu acho que o estrago ia ser maior ainda, que todo jogo ela salva um monte de bola. Impressionante, parece que é um time contra a goleira, né? É um treino. Exatamente, é o melhor treinamento. Ela tá no intensivão, num período de treinos intensos aí, esse campeonato aí. Vai sair, vai estar voando a temporada que vem. Se mudar de time então, hein? Bom, então tá. Então é que essa realmente era uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? Do time da Marta, assim. Quem não acompanha acaba pensando que, né, o time da Marta deve ser o melhor time, assim, né? Da Liga Americana, mas a gente tá vendo aí que não é bem assim, né? E, Will, vamos falar um pouquinho agora que a gente já, sabe, se situou como é que tá mais ou menos hoje. Vamos falar um pouco então da história aí da liga, que nem sempre foi, né, NWSL, vem de variações de outros campeonatos, né, que teve antes de futebol lá. Conta aí um pouquinho da história então. Da liga. Isso, a primeira liga de futebol feminino profissional nos Estados Unidos, né, ela foi criada lá em 2001. Que era a WSA, a Women's United Soccer Association. Só que ela durou ali só até 2003. Ela foi substituída, né? Criaram uma nova liga, a WPS, a Women's Professional Soccer. Mas isso foi só lá em 2009. Então de 2003 a 2009 ficou meio que um vácuo ali. Não tinha competição, assim... Profissional, liga organizada, não. Tinha outras ligas menores, tinha outras coisas... Particulares, né? E aí, só que essa liga também foi só até 2011, não deu certo. Principal motivo que foi alegado foi disputas internas. Tem também uma questão de que talvez quebrou financeiramente também. E aí, em 2012, né, a Federação Americana, a Federação dos Estados Unidos, né, reuniu os clubes, reuniu dirigentes para discutir o que ia fazer, e aí eles resolveram criar a NWSL, enfim. Então ela veio para substituir a WPS, mas o primeiro campeonato dela foi só em 2013, que é onde começou essa era de ouro aí, né, da Liga Americana. Então lá em 2012 eles se reuniram tudo, a última liga foi em 2011, 2012 não teve temporada, e em 2013 começou a NWSL com 8 clubes. Aí lá para 2014 o Houston Dash entrou, em 2016 o Orlando Pride, né, que o Orlando City resolveu ter o seu time. Em 2017, o Kansas City encerrou as atividades, só que aí a franquia foi passada pro Utah Royals, a gente fala de franquia daqui a pouco. Em 2017, o Boston Breakers encerrou as atividades, acabou a franquia. Piada pronta. E aí, em 2016, o Western New York Flash encerrou a participação e aí a franquia passou pro North Carolina, incluindo jogadoras e tal. O curioso é que a partir de 2012, os Estados Unidos ganhou as 2 Copas, né? 2015 e 2019. Influencia, né? Fortalecimento da liga e tal. Que é isso que a gente sempre fala das nossas aqui no Brasil, né? Como a liga não é forte, a seleção acaba também não tendo de onde tirar os recursos, digamos assim. Uhum. E lá é muito isso, né? Das jogadoras de seleção jogarem no país, né? E sempre foi modelo de franquia, sim, né? Então,
Por isso que quebra tanto. Porque é um modelo dos esportes americanos, né? Todos os principais modelos americanos têm esse modelo de franquias. Eu tava vendo, parece que da NFL é desde 1920 que é desse jeito. E aí os outros esportes foram entrando, tanto que atualmente aí tá discutindo pra ter uma de esportes também. Um campeonato de esportes no modelo de franquias norte-americano. Caramba. Bom, as franquias, né? A franquia parece até quase como uma empresa, né? Porque eles precisam, inclusive, pagar, né? Pra federação, no caso, né, Will? Isso. Eles têm que pagar pra federação americana pra incluir um time. Assim, eles, depois de ser aprovado, né? Pelo menos no caso da NFL, os outros times também têm que aprovar, né? A entrada de mais um time. Tem que ser tudo acordado. E aí o que rola é um draft pra recrutar jogadoras para esse novo clube. Então, nesse draft, tem o recrutamento de jogadores. Então, os times que já fazem parte da liga, eles cedem jogadoras para completar esse clube que tá entrando, né? O que costuma acontecer é que você pode bloquear algumas jogadoras, as estrelas do seu time, e você tem que dar espaços para que tenham jogadoras disponíveis para serem pegas por esse novo clube. Isso, acho que a diferença, né, dos nossos campeonatos é que o campeonato não pertence ao país exatamente, né? O campeonato é como se fosse várias empresas montando um evento, né? Então todos ali participam, eles definem quanto que vai poder gastar com jogadoras, qual vai ser o prêmio, como vai ser as regras. Então os times entram em acordo ali. Então por isso que o Marco falou, né? Não é qualquer um, montei um time aqui, eu quero entrar na liga. Não, você vai ter que ser aprovado, você vai ter que provar que você tem dinheiro para manter os jogadoras. Então, como uma empresa mesmo. E é por isso que tem a falência, mas também é por isso que não existe os calotes, né? Igual existe aqui principalmente no futebol masculino, aqui no Brasil, né? Que o time tá devendo, e isso vai empurrando, mas não tem de quem cobrar, digamos assim. Lá não, se o time acabou o dinheiro do time, acabou a franquia, faliu a franquia. É uma empresa mesmo, né? Que tem um dono, que... Inclusive, se alguém quiser, você pode comprar o time da outra pessoa e tal. E aí que entra algumas peculiaridades, né? Porque, por exemplo, o time pode mudar de cidade. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não imagina um Corinthians, um São Paulo sendo de outra cidade. Sim. Mas lá o time, ele pode simplesmente, a franquia foi vendida e vai mudar de cidade, ou vai mudar de nome. E aí também acaba entrando algumas polêmicas, né? Porque, como eu falei, como a liga decide tudo, que as jogadoras estavam querendo salários melhores, é porque existe um teto salarial. Qual que é o objetivo disso, né? É manter a liga equilibrada. Então, por exemplo, que a gente tá acostumado a ver no futebol europeu, você gasta lá um caminhão de dinheiro e contrata jogador que você quiser. Nos Estados Unidos, isso fica barrado por esse teto aí, né? Então, você não pode sair contratando um time galáctico aí, contratando os melhores do mundo, gastando dinheiro todo, se só o seu time pode fazer isso. Então, todos os times têm ali um mínimo e um máximo que pode pagar de salário para tentar manter a liga equilibrada. E aí, o que as meninas estavam reclamando, né? Que precisa aumentar esse valor aí. Isso. Aumentar o teto, isso, né? Isso, porque hoje o teto tá em 350 mil. Nossa, meu. Pro elenco todo. Então, pro elenco, né? Pra todas as jogadoras. A somatória não pode passar disso, E aí né? você tem um mínimo e um máximo por jogadora, que aí o mínimo tá em 15 mil e o máximo em 44 mil. Isso que aí as jogadoras querem no individual, assim, que aumente esse valor, ou seja, aumentar assim, tipo, no geral. Isso, no geral, elas estão lutando para que esse salário aumente, né? Porque isso lá quando começou a liga, né? Quando teve essa mudança do WPS para NWSL, vinha com um salário aí de 500 mil, só que um dos argumentos aí também foi que faliu porque o dinheiro não deu certo ali, né? Não bateu as contas. Então, quando começou a NWSL, começou com 200 mil. E aí, aos poucos, eles estão crescendo. Os dirigentes dizem, né, que estão tentando estruturar para não acontecer de quebrar a liga de novo. Então, aos poucos, eles estão aumentando. Mas, para jogadoras, isso tá muito pouco, ainda mais por ser, né, as jogadoras da seleção mais vitoriosa que tem. Então, eles querem que a liga melhore isso. Por favor, melhore. Então, esse limite é pro que o clube pode pagar, né? O clube pode pagar esse teto salarial. Mas fora isso, tem as jogadoras federadas. Ou seja, as federações hoje, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, elas têm jogadoras que aí o salário sai da federação. Então, não importa aí o teto salarial. Não entra nessa conta. Então, aí é os Estados Unidos que tá pagando.
Elas podem ganhar quanto quiser também, não precisa ter o teto dos 45 Isso, mil. aí é os Estados Unidos que paga, a Federação Americana que paga pra elas jogarem, e aí são geralmente jogadoras de seleção, né? São jogadoras que já têm um certo status. As federadas hoje é Estados Unidos e Canadá, né? Há um tempo atrás teve o México, mas hoje é só Estados Unidos e Canadá. Então aí essas geralmente costumam ganhar mais, tem mais status, né? Geralmente são jogadoras de seleção. Bom, então, assim, esse lance de ser empresa, de ter o teto salarial, salary cap, eu acho que deu pra entender, mais ou menos. É meio confuso, assim, né? É algo bem normal pra eles, né? Como você já falou, na maioria dos esportes lá, é assim, né? Esse sistema, né? Inclusive, né? A questão de draft também, né? Exatamente. Essas coisas. E beleza, então, assim, pode entrar clube se for aprovado e não sei o quê. Mas então a gente vê que tem um controle rígido pra não quebrar. Mas há uma expectativa de abertura de novos times. Que nove times são poucos, né? E é um número que não dá, né? 9 deixa o calendário irregular também. Depende da forma que você fizer. Assim. Não, é que sempre vai ter uma rodada que um time não joga. Então fica zoado. Tem que ser pelo menos par. Ah, sim. Então, tem muitos estudos aí, né? Tanto a direção da NWSL quer expandir, mas é aquilo que eu falei, né? Assim como com o dinheiro, eles querem expandir os times também com calma, pra também não entrar uma franquia que vai chegar e quebrar. Mas aí tem duas cidades que elas já estão ali engatilhadas, querendo muito, que é Dallas... Aê! Minto. Caramba, que mancada. Sai daí. As que estão engatilhadas agora, 2020, 2021, é Louisville e Los Angeles. São as que estão mais próximas aí de talvez ter uma franquia na NWSL. Mas aí tem algumas cidades interessadas, mas aí que ainda não estão em negociações, que é Dallas, Indianápolis, Nova York, e tem várias outras cidades aí dos Estados Unidos. O Canadá também tá pensando em ter times na NWSL. Legal. E o mais surpreendente, o Barcelona. Ai, é farofada. Barcelona o quê? Quer jogar NWSL? Sim, o Barcelona, o da Espanha, eles querem ter um time, uma franquia mesmo, nos Estados Unidos. Interessante. E as chances eram pra já nessa temporada eles terem entrado. Só que teve um problema com o patrocínio, porque o Barcelona tem um patrocínio global, né? Então não importa onde os times deles estão, é com a Nike. Só que o contrato da Nike na NWSL tava pra vencer. E na NWSL você não pode ter a camisa com outro que não seja o patrocinador da liga. Ele é fechado, né? Todos os times são todos os times da liga. Tem o mesmo patrocínio. Então isso deu uma segurada no Barcelona. E mesmo com essa renovação, tem um quesito aí, né? E quando venceu o contrato da Nike, será que a gente pode? O Barcelona queria ser a exceção. Queria uma regra pra ele, digamos assim, né? Pra eles poderem usar o patrocínio da Nike sempre. E aí, por causa disso, não chegou num acordo. E por isso, em 2019, não tivemos Barcelona. Possivelmente não teremos ainda em 2020. Mas o Barcelona continua querendo entrar nessa liga aí. Que seria interessante, né? Tanto pra fazer uma troca de jogadoras aí, mandar jogadoras da Espanha pegarem experiência, tanto pra seleção espanhola também, né? Agrega, né? Esse intercâmbio. Tá certo. Eu acho que deu uma clareada melhor, assim, no que é a NWSL, assim, né? Que ela realmente é bem diferente, né? Assim, dos modelos que a gente está acostumado, né? A ter, né? A ver, né? De futebol. Bom, é isso. A gente vai chegando na reta final, não só da NWSL, vai saber aqui desse programa especial. Então, lembrando que em breve vão ter aí as semifinais, né? E a final. O Will falou dos últimos campeões, mas quais foram todos os campeões, então, da história, por enquanto? Will? Você tem aí? Sim, vou falar NWSL Shield, né, que é o vencedor da temporada regular, e na sequência o campeão daquele ano. Então, lá em 2013, quando começou, foi o Western New York Flash, que acabou se tornando o North Carolina Courage, que venceu a NWSL Shield, mas perdeu a final pro Portland Thorns. Em 2014, o Seattle Reign venceu a NWSL Shield, mas quem foi o campeão da NWSL foi o Kansas City. Em 2015, de novo, bicampeonato da NWSL Shield do Reign, mas também bicampeonato da NWSL pro Kansas.
Em 2016, o Western New York Flash venceu a Shield, mas perdeu por Thorns, campeonato final. Em 2017, bicampeonato. Agora não pode mais falar bicampeonato, né? Porque aí mudou o time, mudou a franquia. Então, em 2017, o North Carolina Corgi venceu a NWSL Shield, mas perdeu a final pro Portland Thorns. Em 2018, o North Carolina fez o bi da NWSL Shield, e aí venceu o campeonato em cima do Thorns. E aí, esse ano, né, North Carolina fez o tri da NWSL Shield e vem forte aí pra tentar o bi do campeonato. É a sua aposta? É o que eu acredito. Eu não quero falar em aposta pra não zicar, né, mas... Já sabe o poder das palavras. O poder da torcida do Will. Mas é realmente o time mais forte, tem o elenco mais consistente, mas é aquilo, né? Fase de mata-mata, você pode ter ganhado tudo. Fase de mata-mata, um jogo muda a história do campeonato. É como se o Corinthians aqui tivesse ganhado, então, o Brasileirão Shield, mas o campeão nacional foi a Ferroviária, né? Exatamente. Então o Portland Thorns nunca ganhou o Shield. O Shield não. E ganhou 3 vezes o campeonato mesmo, a liga. É um time de mata-mata. Olha aí. Que vale mais, né? Na hora que não pode perder mesmo, representam. Perdi quando podia, Exato, né? gastou tudo as derrotas aí. Ou seja, não podemos descartar ele aí na fase dos playoffs, né? Pode ser um espinho no caminho dos outros. Acho que deixa, né? Então tá, gente. Falamos um pouco aí então da NWSL, a Liga Americana de Futebol. Essa pauta aí trazida pelo Will Santos, que tá acompanhando, começou a acompanhar esse ano aí o campeonato. Então a gente tá aqui aprendendo juntos. Legal, pô, eu vou ficar ligado agora nos playoffs. Confesso que eu assisti um jogo ou outro só nessa temporada regular. Mas agora nos playoffs eu vou ficar de olho. E aqui no Brasil, como que faz pra assistir, Will? De modos legais? ESPN. Só a ESPN está transmitindo, exatamente. Né? Se você não mudar seu computador para os Estados Unidos, você assiste na TV a cabo pela ESPN ou no ESPN Watch, né? Sim, porque é pelo site. Então tá. Considerações finais, Marcelo? É isso aí, acompanhe futebol feminino e é isso. Will? Vamos ficar ligado aí nessa fase de playoffs que promete muito. Acho que grandes jogos aí. Esses próximos 3 jogos aí vão ser grandes jogos. Aliás, é legal falar que aí nesse mata-mata semifinais é um jogo só, né? Não é ir de volta, como também a gente tá acostumado isso. Aqui. E aí a data, né? Ah, sim. Importante também. Vai ser agora no dia das semifinais? Dia 20 de outubro, as semifinais. Certo. E a final lá em North Carolina, como a gente já falou, né? Dia 27 de outubro. Boa. Então, esse mês ainda a gente terá aí o campeão da Liga Americana. E os resultados no nosso panorama, né? Ah, sim, semanalmente a gente tem aí o giro dos campeonatos, incluindo a NWSL com Will Santos. Isso aí. Valeu então, rapaziada, até nosso próximo encontro aí no Sem Barreira. E valeu, Will. Valeu, até a próxima. Falou, Mark. Falou, valeu, até mais. Eu sou o Eduardo Willi, também fico por aqui. Até mais, gente. See you later. Que troglodita. Hoje nós vamos falar sobre NWSL, a National Woman Football, não, da NWSL, Soccer, Hoje nós vamos falar então da NWSL, a National Woman Soccer. Soccer. Mas aí tem algumas cidades interessadas, mas aí que ainda não estão em negociações, que é Dallas, Indianápolis... Quando é pra falar rua, eu falo Indianápolis. Quando é pra falar... Um time aí que começou com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota aí nas 10 primeiras partidas. Pera, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota nas 10 primeiras partidas? Isso, do campeonato. Mas aí são uma 9. E a 10ª? Opa!
Este programa foi roteirizado por Wilson Santos. Edição de áudio, Eduardo Willi e Marcelo Murata. Trilhas musicais originais, compostas e executadas por Marcelo Murata. Revisão de conteúdo, Isabela Almeida.